Bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série dos melhores livros para estudar e para aprender história. No nosso primeiro vídeo eu trouxe o Luiz Koshiba, um livro de história geral, e hoje vamos focar neste aqui. Brasil, uma biografia de Lilian Schwartz e Louise Starling. Essas duas são simplesmente duas feras. Estão entre as melhores historiadoras em atividade aqui no país. A Lilian Schwartz, do Departamento de Antropologia da USP, e a Louise Starling, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. As duas fizeram essa casadinha e entregaram ao país esse manancial, esse livro que simplesmente dispensa comentários. É um livro sensível, é um livro muito bem escrito, é um livro que traz, já logo no seu título, uma curiosidade. Brasil, uma biografia. Normalmente utiliza-se o termo biografia para falar sobre a trajetória de pessoas, de uma personalidade específica. Elas utilizam esse termo para biografar o Brasil. Então trazem uma narrativa do início mesmo. Elas pegam a história do Brasil desde o período pré-colonial, a chegada dos portugueses. Elas trazem também um pano de fundo na história geral, exatamente para que se compreenda essa chegada, passando ali pelo início da colonização, e depois elas vão caminhando nesse longo processo que é o período colonial, depois primeiro reinado, segundo reinado, república. Enfim, o livro ele cobre os 500 anos da história do Brasil de uma forma muito interessante, dando espaço para discutir tanto a vida pública quanto a vida privada. Apesar de ser um livro acadêmico, mas ele tem uma linguagem fluida, um livro que a gente consegue enxergar dentro dessa narrativa aspectos muito familiares do nosso dia a dia. Elas trabalham na narrativa aspectos da vida pública e aspectos da vida privada, ou seja, há uma interseção. As coisas que acontecem na vida privada, elas acabam, de certa forma, reverberando na vida pública. Essa sensibilidade das escritoras levaram à produção de uma obra magistral, de uma obra fenomenal, uma obra que, além de trabalhar as questões históricas, as questões sociais, as questões artísticas, e dando valor e dando um espaço bastante relevante aos grandes problemas sociais, às tensões sociais, capítulos que elas vão trabalhar exatamente com as revoltas, as revoluções, todo o processo de transformação, de idas e vindas, de avanços e retrocessos de um país que está em construção, de um país que ainda está, se formos comparar o Brasil com as outras nações do mundo, ainda é um país relativamente jovem à luz da história e que está em transformação. Pois bem, este é um livro para você estudar a história do Brasil. Aqui, nesta obra, você estará imerso na história do Brasil, nas idas e vindas, nos avanços e nos retrocessos, nas rupturas e nas permanências, que vai ajudar a construir argumentos e ferramentas intelectuais para que você compreenda melhor a formação do país, bem como o seu desenvolvimento, dando destaque para questões ligadas ao preconceito, ao racismo estrutural, às desigualdades sociais. É um livro que ele não se limita a tratar do fato histórico pelo fato histórico, mas ele traz você para uma viagem muito bem construída, sobre essa trajetória, sobre essa história do Brasil, que é o personagem principal dessa obra. Então, um livro que eu recomendo, exatamente por ter todo esse arcabouço sociológico, historiográfico, um livro embasado numa pesquisa muito bem feita, um livro que dispensa comentários e que está sendo bastante utilizado. Brasil, uma biografia, é o que há de mais atual na historiografia brasileira, e mais especificamente sobre história do Brasil. Então, para você que quer aprender a história do Brasil, vale muito a pena utilizar e recorrer a esse livro. 700 páginas, um livro bastante robusto, mas um livro que, com certeza, você vai se encantar. Esta é a minha recomendação de hoje, esta obra fantástica, de duas das maiores historiadoras que este país tem e estão aí em atividade, produzindo. A Lilian Schwartz, aí muito famosa nas redes sociais, em canais no YouTube, a Louise Starling também, nas suas palestras, nas suas produções. Então é uma obra de peso e que você precisa ter na sua estante se você quer continuar estudando, aprendendo, se desenvolvendo aí no estudo da história. É sempre importante termos referências qualificadas, e esta referência aqui eu recomendo. Bom, então aqui está a obra, para que vocês conheçam mais de perto. Observe que é um livro muito bem
encadernado, uma capa muito bem feita. E aqui a gente tem, né, o desenvolvimento, um papel muito bom também, meio amarelado, facilita na leitura. Veja a quantidade de registros, as fotografias são todas coloridas, então esses registros vão ajudar você a compreender melhor o conteúdo que está sendo estudado, a matéria, enfim, o tema que está sendo proposto. De maneira geral, este é o livro Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz, da minha estante, como indicação para que você adquira e coloque aí na sua estante também. Um livro lindo e que vale a pena ser lido por você. Forte abraço e até a próxima. Continuaremos aqui dando dicas dos melhores livros para você estudar e aprender história.